Bom, queridos, eu não vou fazer embaixadinha aqui hoje, tá? Tá bom? Até porque tinha que pagar mais caro para esse privilégio, brincadeira. Não vou fazer. Não vou fazer hoje não, mas de repente você vai fazer. Vai que a bola cai no seu pé aí, né? Aí, você fica ligado aí, irmão. Você fica ligado. Mas brincadeiras à parte, que bom que a Copa do Mundo começou. Nesse ano, assim, demorou bastante, né? Porque está sendo no final do ano. E há um motivo para ser no final do ano. E ainda melhor é o fato de que nós começamos vencendo. Não foi um jogo tão simples. O início é meio nervoso, né? É assim mesmo. Mas depois que engrenou, o Brasil jogou demais o segundo tempo ali. E a gente que já estava na expectativa pelo hexacampeonato, está com essa chama acesa ainda. Né? Desde 2002 que a gente não tem uma seleção, né, desse nível, desse porte, com jogadores assim, que sai um, entra outro no mesmo nível. Infelizmente o Neymar se machucou e vai ficar por um tempo fora, mas apesar da gente se preocupar com a recuperação dele, a gente está tranquilo porque tem gente muito boa aí para entrar no lugar dele, vai dar conta do recado, a gente não tem dúvida disso. Melhor ainda é que nós ainda vimos a Argentina perder o primeiro jogo. Assim, que maravilha, muito bom. Assim, você ficou preocupado quando você celebrou. Quando você celebrou, que você falou, olha, Deus, esquece que eu falei, que eu celebrei que a Argentina perdeu, deixa o Brasil ganhar, depois eu falo de novo disso aí, né? A gente também viu a Alemanha perder, né? Tetracampeã, né? Então, assim, aquilo deu uma motivada, que são seleções fortes, né? Que começaram diferente do que a gente imaginava que iria iniciar. Isso é um fato, e é muito bom. Nós temos essa expectativa, a Copa do Mundo movimenta o Brasil, o mundo inteiro, isso mexe com a gente, se junta um com o outro para assistir, e é maravilhoso, e a gente tem que desfrutar mesmo desse momento. Mas também é uma verdade que depois dos 28 dias de Copa do Mundo, independente do Hexa, a nossa vida continua, sim ou não? Os desafios não pararam por causa da Copa. As pendências que você tem que resolver não se resolveram por causa da Copa. Os desafios que você precisa enfrentar, ou talvez esteja enfrentando, não foram resolvidos ainda. Sem dúvida alguma, queridos, ainda existe muita coisa que eu e você precisamos fazer para que, sendo o Brasil hexacampeão ou não, nós realmente consigamos a vitória que planejamos conseguir em questões da nossa vida. Esse é um fato. E também é importante nós entendermos que, independente do resultado que vai acontecer, se eu e você não fizermos a nossa parte nas demandas da nossa vida, ninguém vai fazer pela gente. Ninguém vai treinar como deve pela gente. Ninguém vai colocar a bola para dentro para a gente. Ninguém vai marcar o adversário. Ninguém vai driblar o adversário por mim e por você. Somos eu e você que temos que fazer a nossa parte, que temos que estar preparados para o jogo, que temos que jogar na intensidade que se espera de alguém que decide vencer, que decide superar os desafios. Para vencer na vida, eu e você temos que fazer a nossa parte. Se o Brasil, apesar de todo o potencial que tem, não fizer a parte dele, não vai vencer a Copa. Se a cada jogo não fizer o que deve fazer, não vai vencer a Copa. E pode ser que por isso o Hexa seja adiado por mais tempo. A gente espera que não, mas a cada jogo a seleção precisa fazer a sua parte. Mas sem dúvida alguma, há uma relação muito grande entre a Copa do Mundo e o jogo da nossa vida cristã, da nossa vida como um todo. Há uma relação muito forte. Por exemplo, só chega na Copa do Mundo a seleção que se destaca das demais. Ela precisa ter resultados que outras seleções não tiveram. Precisa obter alguns êxitos que outras seleções não tiveram. E por isso, o nível da Copa do Mundo é um nível maior do que o nível de competições que acontecem nos outros continentes, em vários continentes. Porque a exigência é muito maior. E também é uma verdade, queridos, que nessa vida só chega na Copa e vence ela quem realmente tem uma postura de vencedor. Quem se destaca dos demais. Quem não faz o que todo mundo faz, mas faz aquilo que ninguém quer fazer, porque quer alcançar aquilo que ninguém conseguiu alcançar. Ou seja, existe uma postura diferente que tem que acontecer na nossa vida. Uma postura fora do comum.
Na Copa do Mundo também, só passa da primeira fase quem supera os seus adversários. E não é diferente na nossa vida. Não adianta a gente querer vitória, querer ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, os nossos planos dando certo, se nós tivermos medo dos adversários, se nós não encararmos os adversários, se nós não tomarmos a iniciativa no jogo, se nós não fizermos a nossa parte. Esse também é um fato muito real. Tem um outro detalhe sobre a Copa do Mundo. Muitos disputam a Copa, mas campeão só tem um. Por quê? Porque o campeão foi aquele que conseguiu fazer o que ninguém conseguiu fazer. Jogou de uma forma que o levou a um resultado melhor do que os outros. E sabe qual é a verdade, queridos? Na vida, muita gente vive, mas não são todos que terminam vencedores. Sabe por quê? Porque nem todo mundo tem a postura que precisa ter para ganhar no jogo da vida. Esse é um fato, é uma realidade. Também há um outro detalhe sobre a Copa do Mundo. Não adianta você começar muito bem, porque se você não manter o seu foco, se você não perseverar na estratégia certa, pode ser que o próximo jogo não seja tão bom como foi o primeiro. E que então você não chegue aonde poderia chegar, porque você perdeu o foco. E não é diferente da nossa caminhada com Deus, porque a Bíblia diz que a vitória não é de quem começa bem, mas é daqueles que perseveram. E aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. É o que a palavra garante. É muito parecido. Então eu quero começar e conduzir nessas 3 semanas uma nova série de mensagens com o tema O Jogo da Vida. O jogo da vida. Porque mais importante do que o hexacampeonato é que eu e você terminemos vencedores no jogo da vida. E esse é um fato que nós precisamos entender. E eu quero fazer uma pergunta inicial para você. Quando você olha para o jogo da sua vida, hoje você se sente ganhando ou perdendo? Você sente que você está se aproximando do que Deus tem para você ou que você está distante? Ou talvez nem esteja no caminho certo? É uma pergunta que eu faço para você. Você já parou para reparar que tem seleção que tem tudo para ganhar, mas nunca ganha? A própria Argentina sempre tem um time bom, mas não ganha, não chega. Não sei se vai ser diferente agora, mas recentemente você não vê a Argentina ganhando uma Copa do Mundo, mas com potencial muito grande para conseguir chegar ali. E também não é diferente na vida de muitas pessoas. Nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos que nós temos em nós capacidades e potencialidades que nenhum outro ser da criação tem. E se nós entregamos a nossa vida a Cristo, isso quer dizer que nós recebemos o Espírito Santo, que é o Deus do universo morando dentro de nós. Isso quer dizer que nós somos capazes de fazer coisas que pessoas comuns não são capazes de fazer. Esse é um fato, é um fato. E mesmo assim, com todo esse potencial, com a possibilidade de acessar cada promessa que o Senhor tem para mim e para você, muita gente não está vivendo como vencedor. Muita gente está sendo derrotado no jogo da vida. Pastor, por que eu tenho que acreditar nesse potencial que eu tenho? Porque a palavra de Gênesis e Apocalipse, ela nos convoca a entender que nós fomos alcançados por Cristo para entrar em vitória, para viver em vitória, para prevalecer. Eu não estou falando que não existem desafios, eu estou falando que os desafios são oportunidades para glorificar o nome de Deus. E para mostrar que não é sobre nós, mas é sobre aquilo que Ele faz em nós e através de nós. Esse é um fato que nós não podemos negociar. A palavra, por exemplo, diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. A palavra também diz, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra também diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Esse é um fato, é o que a Bíblia diz. Só que mesmo assim, muitas pessoas estão vivendo uma vida sem graça, uma vida sem brilho, uma vida sem vitória, uma vida que não glorifica a Deus, uma vida que não exalta o nome de Deus, uma vida aquém daquela que essas pessoas poderiam estar vivendo. E verdade seja dita que muita gente está perdendo o jogo que na verdade poderia estar vencendo de goleada. Você já reparou também que tem gente que nunca sai do 0 a 0?
Entra ano, sai ano, e o comportamento é o mesmo, e por isso os resultados são os mesmos. Não sai do 0 a 0. Muda de estado, muda de empresa, muda o ministério, muda de igreja, e a coisa continua do mesmo jeito. Porque alguma coisa não está funcionando. Queridos, algo não está funcionando. Você sabia que também tem gente que aceitou que nunca vai ganhar a Copa? Tem gente que aceitou. Tem seleção que fala assim, nem vou para lá para eu não passar vergonha. E tem gente também que fala assim, não vou nem entrar nessa, porque eu não vou conseguir, eu não vou conquistar. Sabe, eu não vou nem entrar nessa disputa por essa vaga nessa empresa, porque tem gente muito melhor do que eu. Sabe, eu vou, na verdade, entregar esse ministério. Por quê? Porque assim não está funcionando, não está dando certo. Deus até pode ter me chamado no início, mas eu acho que não é bem como eu entendi, não está funcionando, então eu não vou continuar. Pessoas que às vezes nem entram, nem atendem o chamado porque dizem, eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade, eu não estou preparado, não é esse o momento. Ou seja, pessoas que estão vivendo como se não pudessem atingir um novo nível, um novo patamar, uma nova fase. Essa é uma realidade. Então, querido, eu não sei qual é o placar do jogo da tua vida nesse momento, no dia 27 de novembro de 2022. Mas uma coisa eu sei, as chaves que serão liberadas nessa série podem mudar o teu status e te fazer entender que você é sim mais que vencedor. Que você foi sim chamado para vencer, para prevalecer e para avançar, em nome de Jesus. Agora, se você não acredita que Deus tem para você algo maior do que você está vivendo hoje, então essa série não é para você. Se você acha que você já atingiu o que precisa atingir em cada área da sua vida, se está bem, ou assim, não está excelente não, pastor, mas não mexe comigo não, está tudo certo aqui, eu estou bem, está controlado, sabe, eu estou vivendo assim já há um tempo, e assim, está confortável ficar aqui. Não é excelente, mas também não é ruim, então eu vou ficar aqui. Então, de repente, pode ser isso que você pensa. E se você pensa assim, talvez seja porque você não entendeu o que Deus espera de você. E nesse jogo da vida, nós temos um treinador, que é Deus. E ele dá os comandos, as instruções, o direcionamento. Dentro do campo, tem o capitão do time. No caso do Brasil, no primeiro jogo, foi o Thiago Silva. E esse capitão está jogando o mesmo jogo que os outros jogadores. Mas ele também tem a função de trazer clareza sobre as instruções que o treinador deu, para que o time execute o que o treinador disse para executar. Deus também colocou líderes na sua vida, pais, responsáveis, chefes, autoridades espirituais, pessoas que estão jogando o mesmo jogo que você e que têm a responsabilidade de garantir que você está entendendo e executando as instruções que o Senhor, que é o treinador, deu a você. Nesse jogo também, nós temos um modelo de jogo, que é o esquema tático, que é como que o time se comporta quando tem a bola, quando perde a bola, quando está na bola parada. E esse modelo de jogo, ele se baseia na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o modelo do sucesso, que é o modelo da vitória, que é o caminho de esclarecimento. Na palavra nós temos tudo que precisamos para cada momento da vida, para cada fase do jogo, para o primeiro tempo, para o segundo tempo, para a hora da bola parada. Se tiver prorrogação, ela também tem resposta para a prorrogação, ela tem direção para todos os momentos. Além disso, nós temos a torcida, que é composta por aqueles que torcem pela sua vitória. Eu sei assim que não é muita gente, né, que torce pela sua vitória. Mas uma coisa eu sei, eu já vi muito time com torcida pequena e venceu o campeonato. Não vou citar o nome do time para ninguém ficar chateado comigo. Mas é um fato, é uma realidade. Só falta quem agora? Os jogadores, que são quem? Eu e você. Nós somos os jogadores. E a primeira instrução do treinador para você hoje é: jogue para ganhar. Você pode falar para o teu irmão: irmão, joga para ganhar, irmão. Está na hora. Está na hora de pegar a bola. Está na hora de assumir o controle do jogo. Jogue para ganhar. E, querido, quem é que joga para ganhar? Quem tem a posse de bola. É quem joga para ganhar. É um fato. É aquele que controla a intensidade do jogo. É quem dita
como que o jogo vai acontecer e vai funcionar. E eu sei, porque eu também sou um apaixonado por futebol, e por isso, por 9 anos, trabalhei no futebol, que eu sei que todo apaixonado por futebol não gosta de assistir um jogo de um time que joga para não perder. Não gosta, porque o jogo é feio, é sem graça, não é interessante. E há uma grande diferença entre jogar para ganhar e jogar para não perder. Na verdade, existem muitas diferenças. Por exemplo, o time que joga para ganhar, ele joga bonito, ele é corajoso, ele se arrisca, ele não fica numa zona de conforto, ele o tempo todo visa fazer o gol. Querido, dá gosto de assistir. Quem acompanhou a Copa de 1982, todo mundo fala, o Brasil não ganhou, mas nunca vi seleção jogando daquele jeito. Quem acompanhou aqui em 1982? É bom que você revelou sua idade agora, brincadeira, querido. Ou seja, dá gosto. Eu não estava naquele momento, mas até hoje eu escuto, e eu vi lances, eu assisti jogos, e eu sei que de fato aconteceu. Era diferenciado, jogando para ganhar, jogar bonito. Impressionante, o segundo tempo do Brasil, a partir dos 15 minutos, querido, foi um espetáculo. O Brasil deu show, foi maravilhoso. E por que é importante jogar para ganhar? Querido, porque a nossa vida é um instrumento que glorifica o nome de Deus. Quando você vence, quando você ganha, quando você prospera, quando você avança, isso glorifica o nome de Deus. Isso faz com que o nome dele seja conhecido. Isso faz com que pessoas queiram conhecer esse Deus que tem levado você a jogar para ganhar, a jogar para vencer. Isso é fundamental, fundamental. Mas tem também o time que joga para não perder. E é aquele time que se defende o tempo inteiro. Toma pressão o jogo inteiro. Fica na retranca, fica torcendo para pintar um contra-ataque, uma bola parada para ver se sai um gol. Mas assim, se empatar tá bom, porque empate para quem joga para não perder é vitória. É vitória, está satisfeito. E se vencer, venceu por acidente, não por capacidade ou consequência de um bom jogo. Esse é um fato. Muitas pessoas estão vivendo assim, sem brilho, jogando feio, desperdiçando o potencial que tem. É bem semelhante àquele que recebeu 1 talento na parábola dos talentos. O que tinha 5 transformou em 10, o que tinha 2 transformou em 4, o que tinha 1 disse, não, eu estou com medo de perder, então eu vou guardar aqui. Então o Senhor volta e fala que até o que você tem eu vou tirar, porque eu não desperdiço recursos. Eu não posso perder tempo com quem não quer jogar para ganhar e para vencer. Mas a pergunta que eu faço para você hoje é, você tem jogado para ganhar ou você tem jogado para não perder? Quem é você? Quando você olha para a sua vida com Deus, quando você olha para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, para a sua vida como um todo, você tem jogado para ganhar ou para não perder? Uma outra pergunta que eu faço é, assistir ao jogo da sua vida é empolgante? As pessoas querem assistir o jogo da sua vida? Ou, quando chega no canal do jogo da sua vida, elas querem mudar de canal? Porque não tem brilho, não é interessante, não dá gosto de ver. É uma pergunta que nós temos que responder. Pastor, então hoje a pregação é triunfalista, né? Vai tudo dar certo. Não, irmão. Hoje a pregação é a palavra de Deus. E a palavra de Deus disse que Ele morreu por você, sabe para quê? Para você jogar para ganhar. Para você romper, para você vencer. Para você glorificar o nome dEle diante daquilo que Ele coloca no seu caminho. E eu quero mostrar isso na palavra. Por exemplo, 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Faz o que com o mundo? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É o que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia está dizendo com clareza? É que se nós temos um compromisso com Deus, não existe nenhum jogo tão difícil que eu não possa vencer. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A Bíblia também diz, e é o próprio apóstolo João falando, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É um fato, é uma afirmação. Em Romanos 8, ela também diz, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele está dizendo é que não há adversário maior e nem mesmo a altura do Deus
que joga no nosso time. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas isso é para quem tem Deus como treinador, como Senhor da sua vida. Você quer que eu resuma essa introdução? Deus não te chamou para empatar, não, irmão. Ele te chamou para jogar para ganhar. Ele te chamou para vencer o medo, para ser corajoso, para arriscar quando ele diz que você tem que arriscar. Ele te chamou para tê-lo como treinador e entender que não tem nenhum destino diferente na vida de quem serve a ele do que ser um mais que vencedor. Você crê nisso? Então, querido, abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. E eu vou ler do verso 24 em diante. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios está antes de qual? Você é a fera da teologia, irmão. A fera. Diferenciado. Vai ser projetado para você também, tá? Diz assim o texto. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Senhor, nós não precisamos apenas ouvir a Tua voz, mas nós precisamos discerni-la. Que a Tua voz seja muito clara para cada pessoa aqui nessa noite. E que nós saiamos daqui decididos a jogar para ganhar. No nome de Jesus, amém. Queridos, nós temos aqui palavras do apóstolo Paulo. O maior plantador, evangelista, apóstolo do primeiro século. Um homem que sabia o que era jogar para ganhar. E ele pronuncia essas palavras para que elas cheguem a uma igreja que ficava na cidade de Corinto, a cidade mais importante da Grécia naquele período. Uma cidade com muito potencial de crescimento, uma cidade com muito potencial de viver de fato o que Deus tinha designado. E quando Paulo planta aquela igreja, ele afirma no primeiro capítulo que aquela igreja era muito bem dotada de dons espirituais. Na verdade, não faltava nenhum dom espiritual àquela igreja, pelas palavras do próprio apóstolo Paulo. Mas, ao mesmo tempo que, por um lado, eles estavam muito bem, por outro lado, eles tinham um problema sério. Estavam sendo tentados pela sabedoria humana e pela perversidade daquela cidade, que era uma cidade mergulhada na corrupção, e a corrupção estava entrando dentro da igreja, e estava complicado. Na verdade, queridos, aquela igreja tinha um potencial gigantesco, só que estava perdendo de goleada naquele jogo. Não estava funcionando. Apesar dos muitos dons, eles não tinham o caráter de Cristo. Então, as características daquela igreja eram assustadoras. Eles tinham pregadores favoritos, eles eram partidaristas, ou seja, eles tinham partidos dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eles eram paneleiros, ou seja, era complicado o negócio. Queridos, além disso, a fofoca estava no meio da igreja. Ninguém interrompia aquela loucura daquela fofoca. E eles viviam em meio à imoralidade. Queridos, a coisa era tão séria que dentro da igreja havia irmãos processando outros irmãos. Havia incesto dentro da igreja. Queridos, na hora da ceia, a melhor comida era dada aos ricos e, se sobrasse, ela era compartilhada com os pobres. A coisa era muito feia. E quando você compara a igreja de Corinto com a igreja plantada em Jerusalém, lá em Pentecostes, você vê uma diferença muito grande, porque a igreja de Corinto nunca impactou a cidade. Não é porque não tinha potencial, mas é porque não estava jogando para ganhar. Não estava focado no que Deus havia direcionado. Então Paulo escreve 3 cartas. Uma se perdeu, mas 2 chegaram até nós. E nessa carta, ele no capítulo 9, vai se colocar como um exemplo. Ele vai dizer, olha aqui, eu sou um exemplo e vocês podem me acompanhar. Eu jogo para ganhar. O que vocês estão fazendo, o estilo de jogo de vocês, vai levar vocês a uma derrota assustadora.
Mas se vocês olharem para a minha vida, seguirem os meus princípios, vocês poderão, sim, de fato, terminar como vencedores. Você sabe que Paulo uma vez disse que ele combateu o bom? Isso quer dizer que ele combateu o combate certo. Muita gente não ganha porque está entrando em luta que não deveria entrar. Mas Paulo disse, eu não me misturei com o que eu não devia. Eu não fiz o que o outro tinha que fazer. Eu combati o bom combate. E depois eu completei a carreira. Ou seja, o que Deus disse para eu fazer, eu fiz. Então eu guardei a fé. Porque eu não abri mão de princípios e valores para alcançar aquilo que Deus me chamou a alcançar. E assim Paulo termina vencedor. E ele aproveita que aquela cidade era apaixonada por esportes. Os Jogos Olímpicos gregos aconteciam. Então ele faz uma analogia com a realidade de um atleta olímpico com a vida cristã da igreja de Corinto. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E se eu puder resumir esses 4 versículos que nós lemos, eu posso dizer que o que o Paulo está afirmando é o seguinte: não basta jogar, tem um jeito certo de jogar. E esse jeito é jogar para ganhar. Querido, jogue para ganhar. Pastor, o que eu posso aprender com Paulo se eu quiser jogar para ganhar? Primeiro, aumente a intensidade do seu jogo. No verso 24 nós lemos assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Paulo é muito simples e objetivo. Ele vai dizer, muita gente joga, mas nem todo mundo vence o jogo. Sabe por quê? Porque nem todo mundo joga na intensidade que deveria jogar para vencer. Então corram, joguem de tal modo que vocês vençam o jogo, que vocês levantem o troféu e que vocês glorifiquem o nome de Deus. É o que Paulo está afirmando. E, querido, para aumentar a intensidade do jogo, só tem um jeito. Você tem que ter a bola no pé. Você tem que ter a posse de bola. Você tem que determinar como que a coisa acontece. Você tem que estabelecer o ritmo do jogo. Tem que ter a bola no pé. Ou seja, não dá para jogar o jogo da vida sem tomar iniciativa, sem fazer aquilo que você precisa fazer. Muita gente não está jogando para ganhar, está só se defendendo, está deixando acontecer e de repente vai funcionar em algum momento, de repente essa bola vai entrar por um acidente, mas não é assim. Há uma necessidade de sermos intencionais, jogar para ganhar, botar a bola no chão e dizer, eu vou ditar o ritmo desse jogo e vai terminar do jeito que o Senhor tem para mim. É dessa forma. Agora, lá no original, no grego, essa expressão corram de tal modo significa o seguinte: como um atleta avançando com esforço total e propósito direcionado com um desejo intenso de chegar ao objetivo o mais rápido possível. Esforço total. O que Paulo está apresentando para mim e para você é que tem gente que não ganha o jogo porque não se esforça o suficiente. Ele não está falando de salvação, porque a salvação não é sobre o esforço que eu tenho hoje, mas é sobre aquilo que Jesus conquistou para mim há milhares de anos atrás. Mas ele está falando de santificação, ele está falando do galardão, ele está falando de entender que a vida com Deus não para na salvação, ela começa na salvação, mas tem muito mais para eu viver, existem promessas para eu acessar, existe serviço para eu administrar, existe uma vida para se viver, um jogo para ser jogado, esforço total. A minha pergunta para você hoje é: em cada área da sua vida, você tem se esforçado tudo que precisa para ganhar o jogo? É uma pergunta que eu faço para você. Você tem feito a sua parte? Irmão, tem jogo da Copa que, por um lado, os caras estão a 200 por hora. Por outro lado, parece que nem entraram em campo. Estão andando em campo e os outros estão voando em campo. É um fato. E Paulo está nos ensinando que não basta jogar. Tem uma intensidade certa para jogar o jogo da fé, o jogo da vida. Nós temos que subir a régua. Nós temos que ter uma pegada de campeão, uma pegada de vencedor. Muitas pessoas talvez pensem assim: pastor, mas você vai falar sobre isso agora no final do ano. Pastor, eu já estou até com câimbra nesse ano. Estou dizendo, aqui, troca aí que eu não estou aguentando mais. Não está dando certo não. Termina esse ano logo. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se o ano ainda não acabou, isso quer dizer que o que Deus tem para fazer na sua vida nesse ano ainda não se concluiu. E se você pedir para sair,
O jogo vai acontecer. Talvez até ganhe o jogo, mas você vai estar de fora. Quem está entendendo? Não é tempo para jogar, de pedir para sair, irmão. É tempo de você continuar jogando na intensidade certa. Agora, o que é intensidade? É a regularidade de ações certas. Ou seja, não basta eu ter uma boa ação. Eu tenho que continuar agindo do jeito certo, jogando na intensidade certa, para que então o jogo possa ser vencido. Por exemplo, você sabe muito bem, que a gente fala muito isso aqui, que começo bom ou ruim não determina como vai terminar, né? O que determina é o que a gente faz no meio, não é isso? Por exemplo, a Argentina começou perdendo para a Arábia Saudita, mas ontem venceu o jogo. Ou seja, ainda está dentro do processo aí. É um fato. É um fato que está acontecendo. A Arábia Saudita começou perdendo o jogo, mas no meio do jogo virou o placar. É um fato. E você acompanhou isso. Ou seja, muitas pessoas desistiram de continuar jogando na intensidade certa. Você começou a orar por uma questão importante que você sabe que foi Deus que te levou a orar por isso, mas assim, o jogo já está na prorrogação e parece que a bola não entra, e aí você falou, quer saber? Não vou aguentar não, e eu vou parar. Pessoas que começaram a trabalhar, a lutar pela transformação da sua realidade dentro de casa, ou talvez algo no seu ministério, algo em alguma área da sua vida, mas por algum motivo você deixou a intensidade cair, você parou. Pessoas que começaram bem no ministério, empolgados, felizes, mas alguma coisa aconteceu, ou parece que aconteceu, que disseram, olha, eu não quero mais, eu acho que Deus está dizendo que não é mais o momento. E deixa eu falar uma coisa, muita gente tem dado a Deus a responsabilidade de decisões que, na verdade, é você que está tomando. Deus não tem nada a ver com isso. E a gente está dizendo, não, Deus que falou. E às vezes parece que Deus está confuso, porque ele fala uma coisa numa hora e depois ele fala o contrário na outra hora. Não tem sentido isso. Nós estamos usando o nome de Deus em vão, dizendo Deus falou, mas na verdade Deus não está falando nada disso, ele está falando algo bem diferente, a gente está seguindo nesse caminho, mas na verdade o que está falando é a nossa emoção, o que está falando é a nossa vontade. E o problema é que hoje eu estou com a vontade grande de comer alguma coisa depois do culto, maravilhoso, mas amanhã eu posso estar com vontade de comer outra coisa, porque vontade é coisa que dá e passa. Mas a vontade de Deus não, porque ela é baseada na palavra, e a palavra de Deus permanece para sempre. E a gente precisa se basear nessa palavra. O aumento da intensidade tem a ver com esforço total. Não espere obter o resultado desejado sem o esforço esperado. Na vida não existe atalho. O processo não pode ser negociado. Eu tenho que passar por todo ele e continuar agindo certo. Começar bem e permanecer bem. Pastor, mas eu cheguei nessa fase do ano e assim, está uns 3-0 para o adversário. A coisa está feia, pastor. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Enquanto o juiz não apita o final do jogo, o placar ainda pode ser alterado. Então só depende se você vai decidir jogar na intensidade que tem que jogar. Como que isso é importante? E Paulo tinha propriedade para falar sobre isso, irmão. Que aquele cara era muito intenso. Inclusive um dia ele está em Icônio, pregando naquela cidade, e ficam tão incomodados com a pregação, com a vida dele, que batem em Paulo de uma forma que eles pensam que mataram Paulo, eles lançam ele fora da cidade, tido como morto. Aí o texto conta que os discípulos chegam, e eu não sei o que acontece, que Paulo se levanta, e aí Paulo fala, vem cá, vamos voltar para a cidade? Maluco. Ué, mas como assim? Eu não terminei de fazer o que Deus me chamou a fazer naquela cidade. Então, eu não vou embora dela. Eu fico até o final. Eu vou perseverar. E sabe, querido, muitas vezes a gente apanha em alguns momentos da vida. A gente chuta e a bola vai na trave. E aí, no contra-ataque, o cara faz o gol. E você está tentando e não está acontecendo como você esperava. Mas, de repente, está acontecendo como Deus esperava, porque você precisa passar por esse processo. Mas se você parar antes do tempo, pode ser que você não veja Deus cumprir o que Ele planejou para a sua vida. Você precisa continuar. É bem semelhante ao que acontece na parábola das 10 virgens. As 10 foram convidadas para se encontrar com o noivo. As 10 acenderam as lamparinas. Mas 5 delas deixaram de levar óleo extra. E aí o resultado é que o noivo demorou mais do que se esperava. E quando ele chegou, o óleo daquelas 5 virgens insensatas tinha acabado. E elas tentaram pegar emprestado, não conseguiram. Aí foram comprar o óleo.
Mas quando elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, fechou a porta e ninguém entrou mais. Sabe por quê? Quando você deixa de levar o óleo, de utilizar o óleo, de continuar com a intensidade certa, sabe o que acontece? Muitas vezes você não vai ver esse jogo terminar como Deus gostaria que terminasse. A intensidade tem que começar, mas tem que ser mantida. Mas a minha pergunta é, qual o seu perfil dentro de tudo isso que nós estamos falando aqui? Será que você é daqueles que está perdendo o jogo e está tudo certo? Tem time que se acostumou a perder, né? É um fato, é normal. Não é o Ibis, o time que mais perdeu no mundo, né? Costumou a perder e acha legal ainda ter o status de pior time do mundo. Ou seja, está perdendo o jogo. E a pessoa que perde o jogo é aquela que não faz nem o básico. Não marca, não ataca, não finaliza, não cobre o espaço na sobra. Ele não faz o que tem que fazer. Sabe, ele simplesmente não ora, não renuncia o pecado, não busca Deus, não vai para a igreja. Ele aceitou que vai viver desse jeito e está tudo certo. Inclusive, o Whindersson, que é o líder do Bill One, dos jovens aqui da igreja, ontem ele me falou, pastor, vamos lá no Enem evangelizar aqueles que iam fazer aquela prova, né? A gente faz isso todo ano. Leva uma caneta para quem esquece, leva ali um chocolate, uma água e oferece uma oração, porque é um dia de muita tensão, né? E aí ele falou assim, pastor, eu fiquei impressionado porque a quantidade de pessoas que rejeitou a oração. Disse, eu não quero que você ore para que eu tenha paz e a bênção de Deus nessa prova. Rejeitou a oração. Simples assim. Sabe por quê? Porque tem gente que está perdendo e não está nem aí para a derrota. Se acostumou a perder. É um fato. Mas também tem gente que está jogando só por jogar. Ah, tem que jogar, então eu vou jogar. Assim, todo mundo tem uma religião, então tem que ter, né? Então eu vou pegar essa aqui que eu acho que fica legal. Assim, não vou viver tudo que ela diz para viver, mas vou viver alguma coisa. Então assim, eu vou jogar por jogar. Eu vou para uma igreja que eu acho legal, eu fico ali, e a atmosfera é legal, e eu saio dali feliz. Mas assim, eu não deixo Deus mudar a minha vida de fato. Eu vou à igreja porque tem que ir, sabe? Eu estudo porque tem que estudar, eu trabalho porque tem que trabalhar. Eu vou servir na igreja porque senão o pastor vai olhar para mim e falar, meu Deus, você não serve ainda, irmão. Então eu vou servir. Ou seja, eu estou jogando por jogar. Mas também tem aqueles que jogam para não perder, que é o que nós já falamos hoje, que só faz o básico, o mínimo que se espera. Se vencer, muito bom. Se empatar, tá bom demais também. E se perder, assim, acontece, né? Tentei não perder, mas não deu certo. Ou seja, nunca faz algo mais. E tem aqueles que jogam para ganhar. Irmão, quem joga para ganhar nunca vive na zona de conforto. Ele não é ingrato pelo que tem, mas ele reconhece que Deus tem algo maior. É algo bem diferente. E ele é corajoso, ele se arrisca. Tem gente que às vezes chega, pastor, eu não sei se eu vou fazer isso não, porque vai ser muito arriscado. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Se na sua vida você está com a tua zona toda controlada, se está tudo debaixo do teu controle, deixa eu falar uma coisa, Deus não está nem atuando na sua vida. Você nem começou a exercer fé ainda. Porque fé é você dizer, Deus, eu vou dar o passo, depois o Senhor coloca o chão. E eu sei que o Senhor vai colocar, porque o Senhor disse que vai colocar. Então, irmão, se você não corre riscos, você ainda não começou a viver a vontade de Deus. E um autor que é desconhecido, ele diz assim, o lugar mais seguro que você pode estar é correndo riscos com Deus. Não é ser irresponsável, mas é correr riscos com Deus. Então eu te pergunto, como que está a tua intensidade com Deus? Como é que está a sua vida? Mas em segundo lugar, treine como se estivesse jogando. Olha o que diz o verso 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Lio, você pode me ajudar aqui, por favor? Agora, Paulo, ele está fazendo uma afirmação interessante, porque o que ele está dizendo é que todos aqueles que entram no jogo, antes passam por um treinamento rigoroso, para que não jogue por jogar ou para não perder, mas para que jogue para ganhar, para que esteja preparado para ganhar, se capacite e se prepare. E ele diz assim, e eles ainda o fazem para ganhar uma coroa que logo perece. A coroa que eles ganhavam, ela tinha folhas de oliveira, ou seja, uma hora ela ia perecer.
E aí Paulo fala assim, se eles correm por uma coroa que logo perece, se eles treinam de forma rigorosa para ganhar algo que agora é legal, mas daqui a pouco vai passar, quanto mais nós que corremos por uma coroa que não se corrompe, por uma coroa incorruptível, por uma vida maior e eterna com o Todo-Poderoso. Mas para isso é necessário treinamento rigoroso. Você sabe que as seleções passaram 4 anos se preparando para a Copa, treinando para a Copa. O nível é alto, é elevado, de forma rigorosa. E às vezes a gente acha que já deveria ter recebido algumas coisas da nossa vida, porque na nossa visão nós estamos preparados. Mas a minha pergunta é, será que estamos mesmo? Será que você está mesmo? Às vezes tem gente que fala assim, pastor, já era para eu ter sido promovido na empresa há muito tempo. A minha pergunta é, será que já era mesmo para você ter sido promovido? Pastor, minha empresa já tinha que estar nesse patamar. A minha pergunta é, será que você já treinou o suficiente, se preparou o suficiente para esse novo patamar? Pastor, meu ministério já tinha que estar bombando, explodindo. Minha pergunta é, será que tinha mesmo? Você tem feito o que você tem que fazer? Ou você tem negociado princípios, valores? Ou você tem faltado os treinamentos? Ou você não tem se capacitado? Nós temos que avaliar isso. Muitas pessoas estão com essa mentalidade. E Paulo é direto. Porque sabe qual é o maior problema do cristão? Não é o diabo, embora muita gente pense que é. Gente que fala, pastor, o diabo está furioso, está atacando a minha casa, minha família, as minhas finanças. Irmão, deixa eu falar uma coisa. O diabo sempre esteve furioso e sempre estará atacando a nossa vida. Mas se você está em Cristo, a Bíblia diz que sabe qual lugar que o diabo fica? É debaixo do seu pé. É o que a Bíblia diz. Ou seja, ele está longe de ser o meu maior problema. É um fato. Muitas pessoas também estão dizendo que, sabe, a perseguição, queridos, o problema da igreja nunca foi, nunca será a perseguição, porque a perseguição sempre esteve no nosso meio. E isso não vai mudar. Enquanto Cristo não vier nos buscar, é um fato. E nós temos que entender isso. Ah, pastor, o problema são os ventos de doutrina que entram nas igrejas. Não, irmão, sempre entraram ventos de doutrinas na vida de muitas pessoas. A questão não é se o vento de doutrina está chegando, mas é o que você está decidindo diante desses absurdos que têm sido pregados na vida de muitas pessoas em muitos lugares. Depende de você. Pastor, qual o problema do cristão, então? É a falta de treinamento rigoroso. O cristão não quer treinar. O cristão não quer se capacitar. O cristão quer a bênção de Deus, mas ele não quer o treinamento para ganhar o jogo. Ele quer a vitória, mas ele não quer fazer a parte dele. Muitas vezes, nós não temos lido a palavra de Deus, nós não temos orado intensamente, buscado um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, realmente buscando a orientação do Senhor para cada momento. Sabe, queridos, muitos estão faltando os treinamentos. E aí, quando você falta o treinamento, você não recebe as instruções do treinador. Você não cria entrosamento com os teus companheiros de equipe, porque você não passa tempo com eles. E aí, sabe qual é o resultado? Você não ganha o jogo. Não ganha o jogo. Sabe, infelizmente, por causa disso, os dados mundiais é que para cada um membro ativo numa igreja, tem um membro que está afastado. E isso é assustador. É assustador. É assustador demais. Porque falta conhecimento. Em Osés nós já lemos, o problema do povo não é perseguição, o problema do povo não é tempestade, não é vento contrário, não é pandemia, mas é a falta de conhecimento. O meu povo perece porque ele não está sendo treinado, ele não está avançando, não está crescendo, não está comparecendo aos treinamentos. E às vezes, quando vamos para o treinamento, nós não nos dedicamos o suficiente. E aí, você está num ambiente como esse, e às vezes o celular é uma distração. E às vezes você está tão focado em tanta coisa que está acontecendo na sua vida que você não consegue focar naquilo que Deus está dizendo para você, que de repente é a chave que você precisa para virar esse jogo. É um fato. E nós temos que entender. Pastor, mas como que é o treino de um jogador bem-sucedido? Você sabe que tem o treino que é aberto para a imprensa e sabe que tem o treino que é privado. O treino que é aberto para a imprensa, todo mundo pode ver, porque o que está sendo trabalhado ali, qualquer um pode saber. Mas chega uma hora que o treinador manda a imprensa sair, porque ele vai trabalhar com a equipe dele coisas que o adversário não pode saber. E você que está aqui, está no treinamento público,
aberto à imprensa. Nesse lugar, você está recebendo princípios, valores, direção de Deus. Isso é muito importante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não levar o treinamento do público para o privado, para o teu quarto a sós com Ele, para o teu tempo de intimidade com Ele, sabe qual é a verdade? Você vai ser aquele cristão que precisa do domingo para ser incendiado. Mas Deus não te chamou para vir aqui para ser incendiado. Ele te chamou para todos os dias acender essa chama no teu secreto com Ele. E quando nós nos encontrarmos aqui, sabe qual vai ser a realidade? Vai ser uma chama aqui, outra chama ali, e o poder de Deus vai tomar esse lugar, e nós vamos mudar a história desse estado. É dessa forma. E nós precisamos entender isso. Como que isso é importante? É dessa forma que o cristão treina. Leitura da palavra. Você já tem um plano de leitura para terminar esse ano dentro da palavra? Orando, separando tempo, sendo discipulado, discipulando pessoas, participando de cada atividade que a igreja oferece. Ano que vem nós vamos lançar o nível 8 de comprometimento. E talvez você diga assim, pastor, estou nem no 3 ainda, já tenho 8. É isso aí, irmão. Deus está subindo a régua por essa igreja, para que essa igreja possa alcançar os maiores feitos em nós e através de nós. Mas para isso, nós temos que aumentar o nível do nosso treinamento. Até a escola do avivamento online nós temos uma universidade online. Você pode assistir de casa, muita coisa. Mas a minha pergunta é, você tem se dedicado? Você tem se dedicado? Mas sabe por que muita gente não treina? Ou treina mal? Porque falta senso de propósito. O que é propósito? É a motivação que me leva a fazer aquilo que eu estou fazendo. E se você não tiver um propósito definido, irmão, na hora que a coisa apertar, você vai se cansar e você vai dizer para o treinador, troca porque eu não estou aguentando. É um fato. Por que você está aqui hoje? Por que você lidera uma célula? É porque muita gente faz ou porque você entendeu que de fato você é chamado para ganhar pessoas e cuidar muito bem delas? Que a vida não é sobre você, mas é sobre Jesus. E você decide abrir a sua casa para cuidar de pessoas. Por quê? Por que você faz isso? Avalie. A maioria das pessoas não conclui o que começa porque não tem um propósito definido. Querido, eu também já passei por bolas na trave na minha vida. Eu também já sofri gol, já fiz gol contra. Já aconteceu muita coisa que eu não esperava que acontecesse. Só que eu não estou aqui hoje pastoreando a sua vida porque eu creio no que vai acontecer amanhã. Eu estou aqui porque eu já tenho tudo que preciso para continuar. O meu Deus me chamou e Ele garantiu que eu vou começar e eu vou terminar com êxito, porque foi Ele que chamou. Isso é suficiente. E nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos mudar de fase, virar essa chave. Miles Monroe vai dizer que a maior tragédia da vida não é a morte, e sim uma vida sem propósito. Stephen Furtick vai dizer que a maioria dos cristãos não está em perigo iminente de destruir as suas vidas, está enfrentando um perigo muito maior, o de desperdiçá-las. Tem gente que está desperdiçando a vida. Tem gente que está abrindo mão de coisas que Deus colocou na mão para focar em coisas que até podem ser importantes, mas nem de longe são tão importantes quanto aquilo que Deus te disse para fazer hoje. E por isso algumas pessoas estão decidindo tentar funcionar em outros lugares, mas Deus não te chamou para funcionar em outros lugares, Ele te chamou para funcionar no lugar que Ele te plantou, no lugar que Ele tem para você. E como que isso é necessário? Um treinamento rigoroso. E quando você treina do jeito que quer jogar, acontece o que aconteceu com o Richarlison nessa semana. Todo mundo ficou impressionado com o gol que ele fez. Todo sábado eu faço um parecido. Ninguém bota vídeo na internet, né, Antônio? É um fato. É um fato. E aí você viu que um tempo antes ele estava treinando. E foi até mais difícil o que ele fez no treino, porque foi de primeira. No jogo ele ainda dominou, ficou até mais fácil para ele. É um fato. Mas sabe qual é o problema? Sabe por que a gente não ganha o jogo? Porque nós não estamos treinando de forma que nós ganhemos o jogo. E esse é um fato em muitas áreas da nossa vida. Então, querido, para você treinar de forma rigorosa, você vai ter que renunciar a alguma coisa na sua vida. E sabe o que é renúncia? Sabe o que é disciplina? É abrir mão daquilo que é bom para acessar algo que é absolutamente melhor. Deus quer que você abra mão de coisas menores para acessar coisas maiores, amém? Senta aí, querido. Mas em penúltimo lugar, pare de correr errado. Fala para o teu irmão aí, irmão, para de correr errado, irmão.
Está com cãibra porque está correndo errado. Está pedindo para sair porque você está meio desorientado aí dentro de campo. É o que está acontecendo. E no verso 26 é o que Paulo diz. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu tenho clareza daquilo que eu tenho que fazer. Eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou, e eu sei aonde eu quero chegar. E se eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu tenho que fazer para chegar ali. Eu tenho uma rotina determinada, eu não estou correndo errado. A vitória na minha vida não vai ser um acidente. Eu não estou deixando a vida me levar, a vida leva eu. Eu não estou vivendo a minha vida ao léu. Não, eu tenho um Deus. Esse Deus tem uma direção para mim, e eu sou fiel a essa direção. Eu começo e eu concluo. É o que Paulo está dizendo. Querido, você já viu quando no jogo tem um zagueiro de um lado, tem outro zagueiro de outro, aí o volante vem, se aproxima, e aí vem um jogador adversário marcar os três. Aí ele tenta roubar a bola de um, não consegue. Aí ele corre para tentar roubar a bola de outro, não consegue. Aí ele vai no terceiro, não consegue. Na verdade, estão brincando de bobinho com ele, ele não percebeu. Ele está se desgastando. E qual o problema de você correr errado? É que você se desgasta tanto, que quando de fato você tem a bola para fazer o que tem que fazer, você não tem força, não tem energia, você está cansado. Você já pegou, não pegou, querido? O fato é que muita gente está perdendo tempo, energia e recursos naquilo que Deus nunca falou para você fazer. E aí você está ali envolvido nisso, isso está sugando você. E aí quando Deus quer colocar a bola no teu pé, você não tem força, você não tem atenção, você não está posicionado realmente para viver o que o Senhor tem para você. É um fato. Talvez você não esteja funcionando porque você está querendo funcionar no lugar errado. E nós temos que abrir os nossos olhos para perceber isso. Tome cuidado. Eu lembro que uns anos atrás, Usain Bolt, o maior velocista da história, decidiu virar jogador de futebol, irmão. Deu certo. Foi jogar lá na Austrália, segunda divisão da Austrália, achei que só tinha surf lá, mas tem futebol também. E aí ficou lá. E assim, foi bom para o time, porque para o marketing é bom, né? Mas para ele, pelo amor de Deus, foi criado para ser um meteoro nos 100 metros. E foi, mas estava perdendo tempo. Você lembra também que o maior jogador de futsal da história, que é o Falcão, por um tempo ele decidiu jogar o quê? Futebol de campo. Aí foi jogar no São Paulo alguns meses ali, e ele viu que ele era mais um. Ele pensou assim: eu sou o cara no futsal, e eu vou ficar perdendo tempo sendo mais um no futebol de campo, é ruim. Ele voltou e continuou sendo o cara no futsal. Sabe por quê, irmão? Quando a gente está no lugar certo, a gente funciona. Quando a gente está fazendo de fato o que Deus chamou a gente para fazer, a gente funciona. Às vezes você quer: pastor, eu quero cantar, mas você é uma fera na comunicação. E não é assim tão bom cantando, não. Ou é uma fera no Atitude Kids, não sei. Você é uma fera em alguma área. E você quer funcionar no lugar que Deus não tem para você. Sabe por que muita gente hoje está frustrada? Porque está tentando realizar sonho que Deus nunca sonhou. Mas Deus quer que você funcione no lugar que Ele planejou. Você tem que tomar cuidado. Ah, pastor, para me encher mais de Deus, no meio da semana eu vou no culto do poder. E eu vou lá e é poder, e é um mover, e Deus fala comigo. É, irmão, mas deixa eu falar uma coisa. Esse poder que você vive na experiência de culto, se não for sustentado pelo poder que você vive no seu quarto secreto, da mesma forma que ele vem, ele vai embora. Porque não é sobre experiências de culto, mas é sobre uma vida consagrada e diária ao Senhor que você tem todos os dias. Mas quando você orar, vá para o teu quarto e fecha a porta, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Não existem atalhos para a vitória. Esse é um fato que nós temos que entender. Como que isso é importante? Então, querido, se Deus é o treinador e é quem determina o jogo, nós temos que entender uma coisa fundamental. O treinador não pode entrar no campo e jogar pelo jogador. Às vezes dá vontade, né? Você vê que os treinadores estão praticamente dentro de campo já, desesperados. Só que ele não pode fazer isso, porque apesar dele dar as instruções, é o jogador que escolhe o que ele tem que fazer. E às vezes, algumas pessoas estão dizendo: olha, tiraram isso de mim, eu perdi a vaga no time, eu não fui convocado para a Copa, não me valorizaram, não me deram oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta: será que realmente foi isso que aconteceu? Ou foi você que não fez a sua parte?
Ah, pastor, mas tiraram o que Deus colocou na minha vida. Irmão, se foi Deus que colocou na sua vida, só Ele pode tirar. E Ele tira por 2 motivos. O primeiro é porque Ele tem algo melhor para dar. E o segundo é porque você não está fazendo a sua parte. Então Ele tira e dá para alguém que vai fazer. Esse é um fato que nós não podemos negociar. Mas em último lugar, conheça bem o seu adversário. Olha o que diz o verso 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Você sabe bem que quando o sorteio da Copa aconteceu, os observadores técnicos das seleções viajaram o mundo e foram pesquisar tudo sobre os adversários. O Brasil entrou em campo quinta-feira e já sabia tudo sobre a Sérvia. Sabia até o dia que a esposa do zagueiro teve TPM naquela semana. Porque hoje tem tanta tecnologia, irmão, e você consegue saber de muita coisa. Ou seja, o Brasil já sabia qual era o comportamento da Sérvia em cada momento. E quando você entra num jogo sabendo, conhecendo as fraquezas e os pontos fortes do adversário, você tem uma chance muito maior de vencer esse jogo. E foi o que aconteceu. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está falando do maior adversário dele. Paulo está falando do diabo? Sim ou não? Não. Ele está falando do adversário que é forte demais, já ganhou 4 Copas, então vai ser difícil para ele? Não. Ele está falando do momento do país que está complicado, é por isso que a sua vida está complicada? Não. Sabe o que ele está dizendo? Que o maior adversário que ele tem, sabe quem é? Ele mesmo. Eu esmurro meu corpo, eu faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E sabe qual é o problema, queridos? Tem muito jogador que está culpando os companheiros de time por aquilo que não acontece. Mas não tem a ver com aquilo que o companheiro faz ou não faz, mas tem a ver com aquilo que você está fazendo ou não está fazendo. Sabe quem é o seu maior adversário? Levanta sua mão aí assim e aponta para cá. Sou eu mesmo. Só você pode te impedir de viver o que Deus tem para você. Só você pode decidir ir trabalhar amanhã e trabalhar de qualquer jeito. Só você pode decidir que você vai acordar amanhã e vai sair de casa sem orar, sem ler a Bíblia. Só você que pode decidir que você vai cultivar ou não esse pecado de estimação que você já traz com você há tanto tempo. Só você que pode decidir se você vai entrar em 2023 e vai viver mais um ano sem servir na tua igreja local. Só você que pode decidir se você vai mudar o comportamento do seu casamento, na sua vida como um todo. A decisão está nas suas mãos. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade. Quanta gente que fala: ah, pastor, minha vida está assim porque fulano fez aquilo. Ah, pastor, porque o meu ministério está assim, porque aconteceu aquilo. Não, irmão, está assim porque você permitiu. Existe algo que você precisa fazer que você não está fazendo. E Paulo sabia disso. Ele sabia que a carne dele, o tempo todo, jogava contra ele. E querido, você pode ser cheio do Espírito Santo, mas a tua carne não se converte. Tá bom? Ela estará sempre querendo trabalhar contra você. É por isso que você precisa dar luz ao fruto do Espírito e não às obras da carne. Diariamente, todos os dias, intencionalmente. Isso é fundamental. Nós precisamos matar o nosso eu diariamente. Temos que parar de tentar controlar aquilo que nós não podemos controlar e assumir o controle daquilo que a gente pode controlar. Você pode decidir sair daqui hoje jogando para ganhar. Você pode decidir abrir mão de algumas coisas que você sabe que precisa abrir mão. Você pode decidir inserir algumas coisas na tua rotina que você precisa inserir. Como que isso é fundamental? Ah, pastor, mas o meu pai largou minha mãe, largou minha família, por isso que eu sou assim. Pode até ter cooperado para que você fosse assim, mas você só é assim porque você decidiu ser assim. Porque se hoje você decidir colocar um fim nessa herança maldita, você pode começar um novo ciclo em Cristo Jesus. Um novo ciclo, você vai dizer: olha, minha vida até aqui foi difícil, mas aconteceu algo que ressignificou a minha história, e aquilo que antes era uma dor, hoje é um ministério que Deus me deu. Isso pode acontecer. Ah, pastor, o problema é o líder que não visitou, o problema é a economia do país. Irmão, nós sempre estivemos em crise no Brasil. É um fato, sempre estivemos enfrentando desafios,
mas isso nunca impediu as pessoas de avançarem como deveriam. Ou seja, nós temos que assumir o autogoverno. Nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta. O lateral, às vezes vai jogar muito bem, mas tem jogo que ele não vai acertar nenhum cruzamento, irmão. E se você depender do que ele faz para fazer a sua parte, sabe o que vai acontecer? Vai ser complicado. O adversário pode ser forte, pode ser grande. E muita gente fala, pastor, o adversário é muito grande. Fala isso para a Arábia Saudita, que venceu a bicampeã argentina. Fala isso para Davi, que venceu Golias. Fala isso para você, que já venceu tantos adversários grandes na sua vida. A diferença não é o tamanho do adversário, e sim a sua capacidade de se autoliderar e vencer. Esse é o diferencial. Então, queridos, Paulo sabia que tinha algo na vida dele que sabotava a missão dele, que fazia com que ele jogasse fora das regras e, por isso, perdesse a visão do prêmio, da vitória. E sabe qual é o problema de jogar fora das regras? Às vezes, faz uma falta que não deve, você toma o quê? Cartão amarelo, irmão. Não sei porque que eu virei para você, deve ter alguma coisa aí. Brincadeira. Cartão amarelo, que na verdade é uma advertência. Se você continuar agindo dessa forma, daqui a pouco você vai ficar fora do jogo. É um fato. Cartão amarelo. Às vezes, nós rejeitamos a ordem do jogo. E aí não tem jeito. Você tem que receber o vermelho, irmão. E você é tirado do jogo. Ah, pastor, é culpa do juiz. Não é culpa do juiz, não. É porque você não fez o que deveria fazer, ou fez o que não deveria fazer, e o juiz disse, você vai ficar fora do jogo, você está estragando o jogo. É um fato. Cartão vermelho é difícil de receber. Eu lembro que a Argentina fez 3 ou 4 gols no jogo. Só que a maioria deles, o jogador estava o quê? Impedido. Perdeu o jogo. Estava fazendo o que a regra não autorizava. E tem muita gente hoje que não está ganhando no jogo da vida porque está fazendo aquilo que o juiz, o justo juiz, não autorizou. E por isso não está funcionando. É um fato inegociável. Todo mundo sabe aquilo que é um problema na sua vida. Às vezes é excesso de confiança, às vezes é falta de confiança, às vezes é procrastinação, às vezes é porque você é meio preguiçoso, às vezes é porque você é orgulhoso, e por mais que em muitos momentos você tenha ouvido a mesma coisa sobre você, você diz, não, eu não sou assim, não, eu não fiz isso, mas os anos estão passando e as promessas de Deus não estão se cumprindo, e você não entendeu ainda que Deus está sinalizando para você. E é por isso que Paulo fala, eu esmurro meu corpo, eu faço a minha parte, porque não basta jogar, tem um jeito certo de jogar, e o Senhor está hoje alinhando o estilo de jogo da sua vida, para que você saia daqui, para jogar, para ganhar, para terminar vencedor, para ganhar a Copa da tua vida, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para que as pessoas o conheçam através da tua vida e da tua vitória. E se você crê nisso, então repita comigo dizendo, Deus me chamou para jogar, para ganhar. Eu farei a minha parte. Confiarei no meu Deus e terminarei como vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi chamado para jogar, para ganhar, para vencer, para tomar o controle do jogo, para fazer a sua parte. Mas, querido, a bola está com você agora. Antônio, a bola está contigo. Aí, ó. Está contigo aí. Aí, ó. Aí, estava preparado. Já devolveu. Está jogando junto. E aí? Vamos lá? Vamos jogar também? Vamos lá. Aí, ó. A bola está contigo. Quem mais está jogando aí? Quem mais está jogando? Roberto é goleiro. Está jogando também. Tem que chegar nele lá. Robertão, a bola está contigo. Aí, ó. Aí, que qualidade. Olha que beleza. Aí. São muitos anos de experiência. Quem mais está jogando esse jogo aí, irmão? Quem mais está jogando esse jogo aí? A bola está com você. A vitória está nas suas mãos. Porque o teu Deus já te disse. Você é mais que vencedor. Mas nós temos que fazer a nossa parte. A primeira instrução hoje é: jogue para ganhar. Comece em você a tua vitória. É você